Após a diferenciação dos odontoblastos na forma da futura coroa, nós damos início ao processo chamado de dentinogênese na fase de coroa. A dentina tem um padrão lobular de mineralização, onde primeiro nós temos a deposição de uma matriz orgânica de dentina que sofre mineralização. A pré-dentina é uma dentina que não foi mineralizada. A primeira matriz de dentina a ser formada é a dentina do manto. É a dentina que foi formada pelos odontoblastos em diferenciação. Ela é responsável pela formação dessa junção que une o esmalte à dentina, que é a junção amelodentinária ou jade, que é responsável pela boa adesão entre a dentina e o esmalte. A dentina do manto, ela é uma dentina menos mineralizada do que a próxima matriz de dentina, que é a dentina circumpulpar. A dentina do manto, ela apresenta fibras colágenas grosseiras. A cárie, ela consegue invadir essa dentina do manto porque ela invade desmineralizando. Pela dentina do manto ser menos mineralizada, ela consegue se propagar mais facilmente nessa região. A próxima matriz de dentina é a dentina circumpulpar, que é o principal corpo da dentina, que foi produzida por fibras colágenas mais finas, paralelas à junção amelodentinária, e ela sofre uma mineralização mais uniforme. Ela é bem mais mineralizada do que a dentina do manto, porque ela apresenta essa dentina peritubular, que é uma dentina que fica na parede dos túbulos dentinários. É uma dentina hipermineralizada. Existem 3 tipos principais de dentina: dentina primária, secundária e terciária. A dentina primária é a dentina formada até o fechamento dos ápices dos canais radiculares, que envolve tanto a dentina do manto quanto a dentina circumpulpar. Já a dentina secundária, ela é formada devido a estímulos fisiológicos, como as forças da mastigação, que envolve apenas a dentina circumpulpar em uma deposição contínua por toda a vida. Ela diminui o espaço da câmara pulpar e apresenta túbulos menos regulares do que a dentina primária. Já a dentina terciária, ela é uma dentina devido a estímulos patológicos como atrição, cáries e procedimentos restauradores. E existem 2 tipos de dentina terciária. Ela pode ser reacional ou reparadora. A reacional é quando nós tivemos a dentina danificada e os odontoblastos, então, vão ser estimulados a produzirem mais dentina. Só que essa dentina vai ter os túbulos dispersos e menos organizados. Já a dentina reparadora é a dentina quando nós tivemos os odontoblastos lesionados e eles acabaram morrendo. Então, as células de reserva da zona rica em células vão se diferenciar em odontoblastos. Estes odontoblastos recém-diferenciados vão produzir uma camada de dentina. Essa dentina produzida pelos odontoblastos recém-diferenciados, ela é muito parecida com a estrutura óssea, por isso que ela pode ser chamada de dentina reparadora ou osteodentina. Além da dentina, nós temos a pré-dentina. A função da pré-dentina é proteger a própria dentina. Ela é uma matriz que ainda não foi mineralizada. Quanto à estrutura da dentina, a dentina apresenta túbulos dentinários, que são túneis formados pela deposição de dentina em volta dos prolongamentos odontoblásticos. Então, nós temos aqui os prolongamentos odontoblásticos e eles vão se dividindo
em canalículos. Os canalículos são a comunicação entre os túbulos dentinários, que vão formar, então, os túbulos dentinários. Dentro deles, nós vamos ter o líquido tissular ou fluido dentinário, que é responsável pela sensibilidade do dente. Quanto mais perto nós estivermos da polpa, mais túbulos dentinários nós vamos encontrar. Nós temos também a dentina peritubular, que fica na parede destes túbulos. É uma região de dentina hipermineralizada que se forma dentro do túbulo e estreita a região do lúmen. Temos também a dentina intertubular. Essa dentina intertubular fica entre os túbulos. Na lâmina, ela parece uma região esbranquiçada. É a primeira dentina a ser formada e ela apresenta redes de fibras colágenas. Temos também a dentina interglobular. Interglobular é uma região de dentina hipomineralizada, ou seja, que não foi muito bem mineralizada, então apresenta alguns espaços entre os glóbulos, que é a dentina. E ela normalmente fica entre a dentina do manto e a dentina circumpulpar. Esta é uma imagem onde a gente consegue observar a dentina peritubular, a dentina intertubular e o túbulo dentinário. Em uma outra imagem, a dentina intertubular, que é essa parte branca. A dentina peritubular está em volta do túbulo dentinário. E aqui a gente consegue observar a dentina interglobular. E esses tracinhos azuis são os túbulos dentinários. Paralelas aos túbulos dentinários, nós temos as linhas incrementais de crescimento, que durante a formação da dentina, ela sofre um repouso e forma essa marcação. Nós temos, então, as linhas de von Ebner e as linhas de contorno de Owen. As de Owen são bem mais marcadas do que a de Ebner, que ocorrem devido a uma privação de nutrientes. A linha neonatal é uma linha bem marcada. O nascimento para o bebê é algo muito estressante, o que acaba gerando, então, nos dentes descidos, essa demarcação da linha de Owen à linha neonatal. Já na dentina radicular, nós encontramos entre o cemento e a dentina radicular a junção cemento-dentinária, que é uma linha fina e sem estrutura, diferente da junção amelodentinária, que é uma linha sinuosa que oferece bastante resistência mecânica. Na dentina radicular, encontramos também a camada granulosa de Thomis, que é uma alça terminal dos prolongamentos odontoblásticos, que fica na região periférica da dentina radicular, que a gente pode observar em lâminas com corte em desgaste. Nessa imagem, a gente consegue observar os túbulos dentinários e, paralelos a eles, as linhas de von Ebner. Este daqui são os túbulos dentinários e as ramificações dele, que são os canalículos, que têm a função de comunicar os túbulos dentinários. Aqui em uma outra imagem, a gente consegue observar também os canalículos dos túbulos dentinários. E na porção periférica da dentina radicular, nós podemos observar aqui o cemento, a camada granulosa de Thomis, que são esses pontinhos pretos, e a dentina radicular.